Amigos e minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Vamos que vamos entreter. Direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, novidades e todo aqui um arcabouço jurídico. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos que vamos aí seguir em fila, em ritmo. Cola aí do meu ladinho. Primeiro, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar o que? Valores. Vamos que vamos entreter. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Vamos agora a esse romance. Vamos agora começar esse entendimento. Direito administrativo, desapropriação, confisco. Entretanto, senhor, o que pode ser tratado no direito administrativo sobre desapropriação, confisco, é uma espécie que se encontra regulado na Lei 8.257 de 91, que deve ser proposta pela União, que não prevê o pagamento de qualquer espécie de indenização. Com efeito, essa desapropriação não é indenizável, e por isso parte da doutrina vai dizer que está retirada da propriedade ou particular da expropriação, diferenciando das desapropriações propriamente ditas, que seriam sempre mediante indenização. Estabelece duas situações diversas tratando a expropriação de bens móveis e de bens imóveis que em qualquer hipótese não pode ser incorporada ao patrimônio público. Nesses termos serão expropriados bens móveis utilizados para o tráfico de drogas, cuja destinação será a reversão a fundos especiais de natureza específica, e os bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos e para a exploração de trabalho escravo, cuja destinação será a reforma agrária e programas de habitação popular. As plantações psicotrópicas são elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário competente do Ministério da Saúde, e que o STF tem esse entendimento plausível de que todo o terreno será desapropriado, ainda que a plantação se restrinja a uma parcela da propriedade. Lembre-se bem que no caso de desapropriações e plantações psicotrópicas ou trabalho análogo à condição de escravo, não receberá a indenização e ainda abrangerá todos os bens elencados ou na sua posse. Após a propositura da ação pela União, o juiz determinará o que a citação dos expropriados no prazo de 5 dias, nomeando nesse caso o perito, que terá 8 dias de prazo para entregar o laudo em cartório. Entretanto, no que tange ao prazo para contestação e indicação de assistentes técnicos, este de 10 dias a contar da data da juntada do mandado de citação nos autos. A audiência de instrução e julgamento será determinada pelo juiz em data não superior a 15 dias a contar da data da contestação, e nesta assentada cada parte poderá indicar até 5 testemunhas. A competência para desapropriar. Essa competência legislativa, em relação à competência para legislar sobre o direito civil, quem a detém é a União, que pode inclusive editar leis que trata acerca do direito de propriedade e dos demais direitos reais em conformidade. Entretanto, frise que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, a lei complementar. A competência decorrente, ou seja, a competência declaratória, ela é uma atribuição para declarar a utilidade ou necessidade pública e o interesse social dos bens privados para fins de desapropriação. Será concorrente de todos os entes federativos. A competência exclusiva trata-se de competência incondicionada. É atribuída inicialmente ao ente federativo, que declarou
sendo admitida a sua delegação para entes da administração indireta, para concessionárias de serviço público e até mesmo consórcios públicos firmados nos moldes da Lei 11.107 de 2005. Quando falamos de competência, o cara tem que ter competência. Agora, essa competência surge dessa forma, declaratória ou executiva. E existem os procedimentos da desapropriação, que deve ser efetivada em respeito definido em lei, no qual será garantido ao particular expropriado o direito à ampla defesa e o contraditório. E não sendo possível solucionar o problema administrativo, a lei determina que será realizado o procedimento na via judicial. O procedimento administrativo, você não precisa de advogado para poda de árvores. Você vai lá na prefeitura, pede uma licença. Você não precisa de advogado para todo tipo de situação. Você pode resolver na maioria, ou seja, uma boa parte das coisas, de forma administrativa, sem invocar o poder do advogado. Esse procedimento também de desapropriação se desenvolve em fases distintas, a declaração e da execução, sendo que em relação às desapropriações comum e especial urbana, a legislação vigente é o decreto 3.365 de 41, enquanto que para a desapropriação especial rural é a norma corrente, a lei complementar 76 de 93. A ação, por exemplo, de desapropriação segue o rito especial nos moldes que define como deve proceder a ação judicial para a tomada do bem por motivo de utilidade e necessidade ou por motivo de interesse social. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado, onde domiciliado o réu, sendo outro autor no foro da situação dos bens. A petição inicial deverá obedecer a todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, contendo ainda a oferta do preço, devendo ser instruída com o exemplar de contrato ou jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Após despachar o que é inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para proceder à avaliação dos bens, sendo garantido ao autor e ao réu a indicação do assistente técnico do perito. A citação ocorrerá por mandado na pessoa do proprietário dos bens e, no caso de réu não conhecido, em lugar ignorado, incerto ou inacessível, até mesmo no estrangeiro, mediante certificação de 2 oficiais do juízo. A citação por edital. A defesa será realizada em 15 dias, conforme a lei processual, e poderá versar apenas sobre vícios processuais e acerca do valor indenizatório em consonância. Entretanto, da emissão na posse, a lei permite que o ente expropriante tenha a posse provisória dos bens antes de finalizada a ação de desapropriação. A declaração de urgência por parte do expropriante, que poderá ser feita inclusive no ato declaratório de utilidade pública ou interesse social no prazo de 120 dias, sob pena de decair a declaração de urgência, o depósito do valor em contraverso da indenização em juízo como forma de garantia de pagamento mínimo. Entretanto, a correção monetária trata-se da atualização da moeda como forma de evitar que a inflação do período enseja a corrosão do valor efetivamente pago, reduzindo de fato a indenização justa. Deve ser calculada desde o momento da avaliação efetivada pelo perito designado pelo juízo, como forma de se evitar a diminuição do valor a ser pago. Os juros compensatórios têm a intenção de compensar o expropriado pelo fato de ter perdido a posse do bem antes de receber a indenização justa e começar a incidir a partir da data da emissão provisória na posse efetiva pelo ente estatal. Entretanto, dos juros relacionados
moratório na multa de 6% ao ano são devidos em razão da demora no cumprimento da decisão judicial e começam a incidir sobre o valor não levantado automaticamente pelo proprietário. Dos honorários advocatícios, na monta de 0,5% a 5% deve incidir sobre o valor da sucumbência, que é fixado assim na sentença, mesmo o valor depositado pelo ente conforme a súmula 617 do STF. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sumulou que, havendo sucumbência recíproca, deverá ser feita a compensação de honorários em conformidade com a súmula 306. O objeto do controle judicial de constitucionalidade por meio de ADIM, ao qual determinou a suspensão de eficácia de sua parte final, que fixava o teto máximo para os honorários advocatícios. A desapropriação rural segue um procedimento judicial diferenciado para que haja a transferência da propriedade, que vai definir que a ação expropriatória, nesse caso, é de competência exclusiva da União, tramitada na Justiça Federal, inclusive nos casos de férias forenses, devendo ser precedido de decreto declarando o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária. Esse ressalte indispensável que a ação tenha sido proposta em no máximo 2 anos contados do ato declaratório sobre pena de caducidade. Entretanto, o juiz pode despachar a inicial ou emitir o expropriante na posse do bem em 48 horas. Entretanto, a desapropriação privada trata de uma transferência compulsória do bem privado a outros particulares sem intervenção estatal, que se admite quando se trata de imóvel de extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas, desde que elas tenham realizado isoladamente ou em conjunto obras e serviços de interesse social e econômico. Entretanto, deverá ser proposta a ação expropriatória, no qual o magistrado definirá o valor indenizatório justo, valendo a sentença como justo título para fim de registro nos cartórios do imóvel ou que seja a transferência da propriedade. A desapropriação indireta ocorre nas situações em que o Estado invade o bem privado. É chamado de desapropriação indireta, sem respeitar o procedimento administrativo e judiciais inerentes à propriedade. Com efeito, configura verdadeiro esbulho ao direito de propriedade ou particular, perpetrado pelo ente público de forma irregular e ilícita. Também é conhecido pela doutrina como a designação de apossamento administrativo. Dada a destinação pública ao bem, ao proprietário só resta pleitear o pagamento da justa indenização através da ação de indenização por desapropriamento ou desapropriação indireta, visto que trata de condução estatal ilícita possível de responsabilizar nos moldes do artigo 35 do Decreto-Lei 3.665 de 41. Entretanto, a jurisprudência informa que a configuração de desapropriação indireta deve-se preencher requisitos: o apossamento irregular do bem pelo poder público, a destinação pública desse bem, a impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízo aos interesses da coletividade. Do direito de extensão. O direito de extensão surge quando a desapropriação da propriedade esvazia o conteúdo econômico da área que não foi desapropriada. Em decorrência disso, o particular poderá requerer ao poder público que efetive a desapropriação sobre todo o bem, incluindo a área que não lhe será útil, isoladamente, calculando-se a indenização sobre todo o espaço do bem. Doravante, senhor, a chamada de predestinação e retrocessão inicialmente cumpre ressaltar-se a desapropriação antes de mais nada um ato administrativo como outro qualquer. Dessa forma, assim como toda conduta estatal deve ser composta por 5 elementos, quais sejam os sujeitos competentes, a forma previamente estipulada na lei, o motivo, objeto lícito possível e determinado,
ou ao menos determinável e a finalidade definida na legislação que prevê a prática do ato. Entretanto, da desapropriação por zona, não entenda mal, zona, a desapropriação por zona se efetiva em razão ao que da realização da obra pública, na qual o ente estatal tem a necessidade de desapropriar, não somente o espaço necessário, a construção de obra, mas também a zona vizinhança, essa construção nos moldes aí do parágrafo 4º do decreto 3.365. Pode ocorrer, portanto, em virtude de uma necessidade pública de posterior extensão de obra, devidamente justificada como forma de dar celeridade à execução da parte acrescida, bem como os estados entender que haverá uma supervalorização dos terrenos vizinhos. Da desapropriação de domínio útil, o artigo 678 do Código Civil 2016 configura a enfiteuse como transferência por ato intervivo ou causas morte ao particular de domínio útil de bem imóvel, repassando ao enfiteuta o direito de usar, fruir, dispor e reaver o bem nas mãos de quem injustamente o detenha. 678 do Código Civil. Nesse sentido, resta somente ao proprietário titular do domínio real o direito ao pagamento do foro anual e de laudêmico, em caso de alienação do domínio útil a terceiro. Nas hipóteses de desapropriação do domínio útil, o titular do domínio útil fará jus a 83% do valor indenizatório, devendo o restante do valor ser pago ao senhorio direto proprietário do bem de acordo com o disposto. Entretanto, senhores, receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Não esqueça aí do meu amor, do meu carinho. E vamos somar, multiplicar e acrescentar. Se inscreva no canal, fortalecendo, dê o seu joinha, o seu like. E vamos aí, juntinho, navegar. Vamos que vamos. Receba aí o meu abraço.